Aula 20, o divino. O que acredito e por que a palavra cria. Muito boa noite para quem está ao vivo e para quem vai chegar depois no seu próprio tempo, né? No seu próprio ritmo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Essa aula, como vocês que estão aqui já sabem, ela nasceu de uma pergunta. Assim como a da Deise, ela pediu para a gente fazer uma segunda aula sobre o tema do vazio, essa nasceu sobre uma pergunta. Na aula passada, a gente falando de testemunho, o que você faz com o que viveu no mundo. A Cláudia quis saber o que é o divino para mim. E eu respondi para ela superficialmente, né, no tempo que a gente tinha disponível, pensando assim, no tempo restante para cada um se manifestar um pouquinho depois das reflexões que eu trouxe para a aula, né? E acontece que essa pergunta ficou durante toda a semana como uma espécie de um incômodo positivo, assim, né? É o que eu normalmente chamo de provocação, separando, né? Então a gente não tinha muito tempo e eu percebi que depois desse incômodo positivo, que essa pergunta merecia um espaço próprio, um aprofundamento. Eleonora, seja bem-vinda. Né? E assim, e que eu pudesse falar de um lado com a honestidade subjetiva, eu acho que eu posso dizer assim, necessária para esse tema, né? E de outro lado, com o rigor que a gente utiliza nas construções das nossas aulas, né? Voltando aos estudos da ciência da linguagem, da simbologia, né? Da filosofia e, como último pilar necessário, com o que eu entendo por fé. E deixa eu falar uma coisa logo de início, assim, para mim essas coisas não se excluem, muito pelo contrário, né? Não à toa eu acho que é uma espécie de uma trindade que se coloca como os pilares do que significa o divino para mim, certo? Há quem pense na fé, ou melhor, que a fé e que o pensamento crítico, né, são como adversários, mesmo com tantos cientistas conhecidos e reconhecidos tendo testemunhado a sua fé, né? Mas crer não implica suspender o juízo, suspender a razão, a ciência, a dúvida e uma análise multifacetada. Eu penso assim. A busca científica e filosófica perscrutam o real de um modo mais fundo, precisamente porque são menos tomadas pela emoção que muitas vezes turva os nossos sentidos. Eu acho que todo mundo reconhece esse tipo de coisa. E é nesse espírito de quem crê e quer entender melhor aquilo que crê que eu faço essa aula tentando observar a questão dos lados que me cabem, né? Não é uma aula de teologia, não é um sermão. É uma conversa sobre o divino na linguagem que eu conheço, a da palavra, do símbolo, do sentido. E também na linguagem que eu habito, a da fé, porque eu habito na linguagem da fé também. E aí eu peço licença para falar da minha experiência a partir disso, porque, inclusive, não só foi dirigida a mim, mas o divino é uma coisa, eu acredito que é uma coisa muito pessoal. E aí, como vocês sabem, a gente começa sempre pela palavra, né, nas aulas. Então vamos começar com ela. Divino vem do latim divinus, que deriva de Deus. E Deus conecta-se ao sânscrito diaos, com Y. Eu não sei a pronúncia, mas é do sânscrito, e que significa céu luminoso. Então, é a mesma raiz que gerou a palavra o dia, dias, que gerou o dia. Então, o divino, na origem mais antiga, é justamente aquilo que ilumina, ou seja, a fonte da luz. Veja bem, não é a luz, é a fonte da luz. Olha que interessante isso. Isso aí, de alguma maneira, parece que já dá uma pista para a gente, né? Olha o que isso nos diz. Não aquilo que explica, mas aquilo que revela. Então, há uma diferença fundamental entre explicar e revelar. Explicar é reduzir a algo já conhecido. E revelar é mostrar aquilo que estava escondido. E que, ao aparecer, muda o modo de ver todo o resto. Eu até vou deixar aqui uma discordância com um amigo meu, o professor Clóvis de Barros Filho, mesmo ele sendo meu mestre,
ele se autodenomina, né, um explicador. Mas eu acho que seria mais preciso que ele se autodenominasse um revelador. Então, a gente vai falar sobre o divino nesse sentido, né? Não trazendo uma resposta, mas a gente vai buscar uma luz que talvez mude algumas perguntas. Aí a gente vai para o segundo ponto. No princípio era o verbo. O Evangelho de João começa com uma das frases mais interessantes para mim de toda a literatura espiritual do Ocidente. Isso combina lá com o meu doutorado, que foi sobre textos sensíveis, né? Que todo mundo, inclusive todo mundo conhece essa passagem. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1, versículo 1. E eu acho isso de uma profundidade assim incrível. Quando o João escreve em grego, ele não usa a palavra logos por acaso. Logos não significa apenas palavra nesse sentido nosso corriqueiro. Em grego, logos é razão, ordem, princípio estruturante do real. E eu não vou entrar no estruturalismo do Ferdinand Saussure aqui, não, mas está profundamente ligado a esse conceito de signo, né? E eu vou tratar disso com mais profundidade num livro que eu estou escrevendo, mas para esse tempo que a aula permite, eu acho que é importante a gente saber que o logos trazido pelo apóstolo João, ele dá coerência ao cosmos, o que faz com que o mundo seja, de alguma maneira, inteligível, que ele possa ser conhecido, narrado. Vocês lembram da aula sobre narrativa? E compreendido. Então, aqui, eu acho que a fé e as ciências da linguagem, elas se encontram sem antagonismo. Uma parece que abraça a outra. Porque o que o João está dizendo é que a realidade não existia antes da palavra. Existia com ela, através dela, como ela, a partir dela, né? A criação, ela não acontece apesar da linguagem. Acontece por meio dela. Isso, para quem vem das ciências da linguagem como eu, e estuda os princípios do estruturalismo, onde ela tange a semiótica, não enfraquece a fé. Eu acho que ela aprofunda a fé. Eu acho que fica mais bonito ainda, sabe? E é a partir de um conceito como esse que eu percebo a linguagem não apenas como um instrumento humano para descrever o mundo, mas como a estrutura pela qual o mundo se torna mundo para a gente. E se Deus cria pelo verbo, olha isso. Então a palavra carrega em si uma centelha de algo que vai muito além do código, do simples código. E antes de passar ao próximo ponto, eu vou apenas lembrá-los que João não disse que a palavra era Deus. Ele disse o verbo. E acho que isso é um bom motivo para a gente meditar. Não é que a palavra é Deus, mas o verbo era Deus. Olha a diferença disso. Terceiro ponto, abracadabra, que significa eu crio ao falar. Eu quero parar um momento aqui nessa palavra que todo mundo conhece, mas e eu acho que nem todo mundo sabe o que significa de verdade. Abracadabra. Acho que todo mundo conhece essa palavra, né? Assim, já ouviu? Ah, abracadabra, um mágico, né? Abracadabra e tal. A etimologia mais sólida que a gente tem conecta essa palavra ao aramaico avraquedabra. Avraquedabra, que significa aproximadamente eu crio ao falar, ou acontece como eu digo. Olha que interessante. E no hebraico, que é muito próximo, é o seguinte, abara-kedabra. Abara-kedabra. A junção de abara, eu crio, com kedabra, assim como eu falo, forma esse sentido. Olha que interessante. E assim, eu só fui descobrir isso agora. Eu passei a vida inteira ouvindo abracadabra, o mágico abracadabra, não sabia o que era. Eu só fui descobrir isso há muito pouco tempo, quando eu estava nos estudos da linguagem. O aramaico era a língua falada por Jesus. Era a língua das sinagogas, dos mercados, das conversas cotidianas na Palestina lá do primeiro século, né? E nesse ponto a gente compreende um pensamento teológico e linguístico
de uma profundidade assim extraordinária. A palavra, ela não descreve o real. A palavra participa da criação do real. E olha como é que isso coaduna com o que está escrito na Bíblia, na forma como Jesus, inclusive, ensina a rezar. Olha que coisa interessante, né? Então, isso não é magia no sentido popular, de truque, de ilusão. É uma afirmação que ela é muito séria sobre a natureza da linguagem e a natureza do significado divino da linguagem. É o seguinte: o que nomeamos, convocamos. Então, a gente não pede, a gente convoca, a gente declara. O que dizemos com intenção, com presença, com fé na nossa inteireza, em alguma medida, começa já a existir de uma forma que antes não existia. Quem sabe rezar, por exemplo, sabe disso. E é assim que se reza, não é pedindo. E é muito fácil da gente perceber a materialidade disso. Você quer ver? Quem já disse alguma vez eu te amo pela primeira vez e sentiu o mundo mudar a partir dessa frase, já sabe disso. Quem fez votos de casamento sabe disso. Votos são coisas seríssimas. Quem já colocou em palavras uma dor que estava muda dentro de si e sentiu que ela, ao ser nomeada, descobriu uma ponte para atravessar essa dor, sabe muito bem disso. É assim que se constitui a linguagem, né? E é assim que a gente pode ser analisado. Eu faço análise, né, com um psiquiatra médico e tal, um analista, há muitos anos. Eu voltei agora, eu fiz 10 anos com ele, parei uns 20 anos, estou voltando agora, há pouco tempo. E assim, é impressionante como é que na palavra se constrói a ponte para o material do trabalho em cima da dor, né? Então, a palavra cria, isso é fato. Não do nada, mas daquilo que é possível. E o possível, a gente já disse em outras aulas, é um tipo de vazio fértil. Vocês lembram as 2 aulas do vazio, né? A palavra em si já é matéria, que é carregada de intenção, de energia, de vibração. A palavra, para mim, o que é? É uma pedra que a gente joga no lago. Eu quero deixar essa imagem para vocês aí. Porque é assim que eu compreendo a palavra no universo. Vamos para o quarto tópico, que é o Deus criação e o Deus criador. Aqui eu acho que a gente chega a uma distinção filosófica que perpassa milênios, né, de pensamento, que para mim também é fundamental para entender o que eu acredito a respeito do divino. Existe o Deus criador, aquele que está antes, acima, fora, né? O que intervém, que age, aquele que decide. E aí a imagem mais clássica que a gente tem desse Deus é o Deus ocidental abraâmico, né? O Deus pessoal, o Deus de Abraão, que ouve, que responde, que ama, que julga, né? Que castiga, né? Então a gente pode dizer, numa perspectiva que tangencia a ciência, a fonte intencional do Big Bang, na teoria do padre Georges Lemaitre, a teoria de 1927, né? Esse Deus pessoal. E existe o Deus criação, o Deus que não está separado do mundo, mas o que é o mundo na sua dimensão mais profunda, né? O Deus natureza. Foi Spinoza, em 1677, isso eu conferi, no livro póstumo dele, que se eu não me engano é o Ética, que ele chegou a uma formulação que abalou o século XVII. É Deus sive natura, ou seja, Deus ou a natureza. Ele chegou a chamar Deus de natureza, e isso gerou um desconforto, vamos dizer assim, né? Então, não era blasfêmia, era uma tentativa de dizer que o sagrado não está ausente, separado do real. Está dentro dele e como a sua substância mais íntima. Talvez ele dissesse, se tivesse o mesmo conhecimento que a gente tem hoje, que Deus é o DNA da natureza.
poderia ter sido algo mais ou menos assim, né? Isso é uma blasfêmia minha, talvez. Mas, assim, é o que eu acho que ele talvez diria se ele tivesse em mãos o que a gente tem hoje. No Oriente, o Tao Te Ching abre com uma frase que ressoa com João de um modo que me fascina também, porque eu acho que tem muito a ver. O tal que pode ser nomeado não é o tal eterno. O tal que pode ser nomeado não é o tal eterno. O tal, a gente já falou disso aqui também, a gente pode traduzir aproximadamente como o princípio ou o caminho do real, e há muitas traduções que colocam tal exatamente como o caminho, inclusive, né? Mas voltando, o tal, ele escapa à linguagem, mas o Evangelho de João, ele diz que Deus é o Logos, a própria linguagem primordial. Então, aparentemente, parece uma contradição. E, no entanto, as duas tradições estão tocando mais ou menos na mesma borda, né? Existe algo que é fundamento de tudo, que está antes e dentro de tudo, e que a linguagem humana apenas roça, sem jamais conter. E aqui eu quero retomar algo que eu disse nas duas aulas sobre o vazio, que talvez seja a intuição mais própria do que eu tenho sobre o que eu chamo de Deus. E aí eu peço licença aqui para dizer essa coisa pessoal. Eu disse lá que eu não consigo perceber Deus como tudo, no sentido do cheio, do completo, do acabado. Porque quando há tudo, nada mais pode surgir. E Deus, para mim, não é fim. Deus é início. É o campo onde tudo pode brotar. Eu até disse a vocês, é o vazio fértil, o intervalo entre os pés. Não foi isso? O mar japonês que a gente viu na outra aula, o espaço carregado de presença que torna possível o movimento. Se Deus é o tudo no sentido do cheio, então a criação não tem para onde ir. Mas se Deus é o campo onde tudo pode surgir, então a criação é um gesto contínuo, é um gesto vivo, em andamento. E nós, claro, somos parte dele. E isso não é uma negação do Deus pessoal, é uma tentativa, eu acho, de ir mais fundo nele. Porque o amor, que é como a tradição cristã nomeia essa essência de Deus, não é uma substância estática, é movimento, é relação. É o espaço que se abre entre dois que se reconhecem. Ou seja, a dualidade é necessária na constituição da ideia de amor, e por que não dizer, do próprio divino. Né? O quinto ponto, vou tentar correr aqui porque estamos quase, a emoção que brota na palavra. É um fenômeno que a linguística descreve como função emotiva da linguagem, acho que todo mundo reconhece. Aquela dimensão da palavra que não informa, não persuade, não descreve, que simplesmente toca, que nos toma os sentidos por inteiro. Por exemplo, um nome dito na hora certa, um versículo que você já leu 100 vezes e que na 100ª te faz parar, a ficha cai e finalmente você é tocado de um modo especial. Essa função emotiva da linguagem. É uma frase de um texto antigo que parece ter sido escrita para exatamente esse momento, essa situação, essa dor específica. Então isso não é coincidência. Aliás, no livro O Caminho, eu digo que coincidência é só um outro nome de Deus. Né? Então, enfim, é isso que acontece quando o significante carrega mais do que o significado consegue conter. Quando a palavra transborda o seu próprio limite e toca algo que não tem nome, ou tem muitos nomes, né? Dependendo da tradição que a gente foi criado. Para muitas tradições, por exemplo, o nome de Deus é impronunciável. E isso tem um sentido. É para isso que a poesia existe. Não para ser mais bonita que a prosa, mas para poder apresentar a porção inefável da palavra. Porque a poesia, ela não finge que o real cabe nas categorias. A música, acho que todo mundo reconhece, a música também é assim. Né? Tanto a poesia quanto a música criam uma linguagem própria que aponta para o que a linguagem comum não consegue alcançar. De jeito nenhum. Então vai além do racional e extrapola os sentidos, alcançando
a emoção. Muitas vezes até atravessa a nossa emoção, né? Quantas vezes a gente já sentiu isso? E a oração, em muitas tradições, é exatamente isso. Não a transmissão de informações para um Deus onisciente que já sabe de tudo. É o ato de colocar em palavras aquilo que está dentro e descobrir ao fazê-lo, né, que algo se mova, que algo se crie, que ressoe, né? Avra cadavra. Eu crio ao falar. E aí eu queria fechar da seguinte maneira. Cláudia, sinto muito, né? Mas eu não tenho uma definição de Deus. Jung disse numa entrevista, que é fácil de achar no YouTube, inclusive, uma coisa que eu custei a compreender. Eu ouvi pela primeira vez quando eu estava no terceiro ano científico, eu só vim conhecer muito tempo depois que eu tinha saído da universidade, inclusive, essa entrevista. Perguntado se ele acreditava em Deus, a resposta dele foi: eu sei Deus. Saber Deus é diferente de acreditar. Eu desconfio de quem tem uma definição de Deus ou do divino, não pela arrogância da certeza, mas pela limitação inevitável de toda definição. Definir, como o próprio nome diz, é esboçar um fim, é traçar um limite. E o divino, por natureza, está sempre além do limite que a gente traça, né? Então, o que eu tenho é uma experiência e uma linguagem para tentar aproximá-la, pelo menos. Então, o divino, para mim, é o campo onde tudo pode surgir. E é o verbo que estava no princípio. É o avra cadavra que ressoa em cada palavra dita com presença, com intenção, né? É o tal que não pode ser nomeado e que João ousou nomear como logos. É o vazio fértil de que eu falei nas outras aulas, é o mar que está entre os meus passos e é a pedra que eu jogo nesse lago, tá? É o que acontece quando a palavra certa chega na hora certa e aí você sente que não foi coincidência, foi um desígnio do impronunciável. Então eu queria deixar assim uma pergunta para vocês. Qual a palavra que foi dita por alguém, lida num livro, talvez ouvida numa música ou rezada num silêncio, que já operou em você o que a razão não consegue explicar completamente? Ou então que a gente ouviu de uma outra pessoa, né? Então, vocês durmam com essa pergunta aí, e eu estou aberto agora para os nossos últimos 5 minutinhos, que foi só o que deu para hoje. E se a pessoa estiver vendo no YouTube aqui, não estiver ao vivo, por favor, depois coloca o comentário aí que eu respondo assim que eu viro o comentário, beleza? Vamos tentar rapidinho, que a gente tem só 4 minutos para terminar a gravação. Quem quer falar alguma coisa? Aí, eu quero agradecer. Foi muito além do que eu esperava ouvir. Bagunçou minha cabeça, porque eu me percebo ateia em diversos momentos, e em diversos outros momentos eu me percebo pensando em Deus de uma maneira muito parecida com a que você colocou aqui. E e essa bagunça é muito frutífera para mim. Então, eu agradeço imensamente. Bom, Sou toda gratidão. que bom. Eu também agradeço a oportunidade da provocação, né? Eu queria acrescentar uma coisinha também, Oba. eu falei a minha vida inteira, é curtinha para dar todo tempo todo mundo falar. É, eu sinto Deus. Quando eu falo eu sinto Deus, é muito mais do que qualquer outra coisa possa me explicar quem é Deus, né? Porque eu acabo nem sabendo falar, e eu completo dizendo, cada um encontra com Deus a sua maneira, sabe? É como o vento, né, Deise? A gente não vê o vento, É. a gente vê a saia da menina balançando.
Exatamente. Maravilhoso. Aí, às vezes eu falo alguma coisa com a Camila, mãe, mas por que você está falando isso? Eu falo, não sei, mas eu sinto, eu sinto. Boa. E aí? Quem mais? Falta 2 minutinhos. Paulo, Lenora, quem quer? Se alguém quiser falar alguma coisinha. Eu estava escrevendo aqui, é muita coisa que vem, né? Mas eu pus aqui, eu respiro, Boa. eu respiro. E eu lembrei de um diálogo do meu pai com meu sogro. Eles tinham altas conversas, todos dois muito cultos literariamente. E meu pai perguntou para o meu sogro assim: Ô Benoni, e Deus? E aí o meu sogro respondeu: Deus é. Ponto. E eles batiam altos papos filosóficos. Mas diante dessa pergunta, meu sogro respondeu: Deus é. Interessante. Pronto, me lembrei agora. Mas gostei demais do que você trouxe. É daquelas aulas que a gente precisa ouvir de novo, porque acho que ao ouvir você, a gente vai se ouvindo, né? E esse se ouvir dentro de nós é precioso demais nas suas aulas. Obrigada, Bê. Eu que agradeço, Nossa Senhora. Eu devo continuar na próxima? Mais desse tema? Eu acho maravilhoso, maravilhoso. Não Deixa sei eu se pensar. Agora, semana que vem eu não vou poder. Semana que vem eu não vou poder, que eu vou estar no caminho. Vai ser até bom Ah, que eu medito mais a respeito para a gente poder aprofundar mais. durante um bom tempo, eu dizia que a fé era sinônimo, era o sinônimo de acreditar, né? Assim, quem tem fé é porque acredita em alguma coisa. Uhum. E todo cientista, se não tiver fé, ele não chega a lugar nenhum, porque ele precisa da fé, que é o que faz ele se movimentar em busca do que ele está investigando. Vai acabar, você grava. Ah, não. Então é aí a minha sugestão, fé. Boa, boa. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto. Nós que agradecemos, estamos juntos. Valeu, Paulo. Valeu, pessoal. Obrigado. Tamo juntos. Valeu.